Agora sim, o ex-presidente Lula deve iniciar o seu pronunciamento, passa álcool e gel nas mãos para higienizar ali, seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19. Está de máscara, como a gente bem ressaltou, e deve começar o seu pronunciamento. Vamos acompanhar. Ô Wagner, eu estava sentado no teu lugar aí e eu estava com um pouco de dificuldade de entender todas as palavras que você falava, possivelmente porque estava de máscara. Eu acho que o Sorrentino é médico. Eu acho que é o seguinte, eu acho que, primeiro, eu espero que todo mundo esteja de máscara aqui. Espero que todo mundo esteja se cuidando. Espero que, brevemente, todos vocês tenham tomado vacina. E eu queria falar com o médico aqui se eu posso tirar minha máscara para falar. Eu estou a 2 metros de distância. Vocês todos já fizeram um teste. Vocês todos estão livres. Então, eu gostaria de tirar minha máscara para poder falar com vocês. Bem, faz quase 3 anos que eu saí da sede desse sindicato para ir me entregar à Polícia Federal. Eu fui, obviamente, contra a minha vontade, porque sabia que estavam prendendo o inocente. Muitos dos que estavam aqui não queriam que eu fosse me entregar. E eu tomei a decisão de me entregar porque não seria correto um homem na minha idade, um homem com a construção da história construída junto com vocês, pudesse aparecer na capa dos jornais e na televisão como fugitivo. Como eu tinha clareza das inverdades contadas sobre mim, eu então tomei a decisão de provar a minha inocência dentro da sede da Polícia Federal, perto do juiz Moro. Antes de eu ir, nós tínhamos escrito um livro e eu fui a pessoa que dei a palavra final no título do livro, de que a verdade vencerá. Eu tinha tanta confiança e tanta consciência do que estava acontecendo no Brasil que eu tinha certeza que esse dia chegaria. E ele chegou. Eu queria dizer para vocês que eu nasci politicamente nesse sindicato. Em 1969, eu virei delegado de base desse sindicato, trabalhando na Vilares. Em 1972, eu virei primeiro secretário e cuidava de previdência social. Na verdade, eu cuidava dos velhinhos aqui. Em 1975, eu virei presidente. Em 1978, nós fizemos as primeiras greves, desde as greves de Osasco e de Contagem, em 1968. E depois vocês já conhecem a história. Veio a criação de muitos dos movimentos que estão aqui, e eu participei de quase todos eles. E o movimento mais importante foi a minha tomada de consciência de que, através do sindicato, eu não iria conseguir resolver os problemas do país. Eu poderia, no máximo, conseguir alguma conquista dentro da fábrica, mas era uma luta muito economicista.
É aquela que você ganha hoje e perde amanhã com a inflação. É aquela que você pensa que está ganhando, daqui a pouco a empresa fecha, como fechou a Ford aqui, sem prestar contas a ninguém. E eu então resolvi que era necessário entrar na política e construir uma consciência política no país. Então, eu digo sempre que eu sou, na política, o resultado da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na hora que ela evoluiu, eu evoluí. E eu acho que isso justifica o convite que eu fiz a vocês para estarem aqui. Porque todas as pessoas que foram convidadas para estar aqui foram as pessoas que estavam aqui quando eu saí daqui para ir para a Polícia Federal e foram as pessoas que acreditavam antes e continuaram acreditando na minha inocência, e por isso eu fiz questão de convidar vocês aqui. Falta, obviamente, um coordenador ou uma coordenadora da Vigília de Curitiba, que foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na minha vida. Eu, quando resolvi marcar essa entrevista, muita gente ficou preocupada com o meu humor. Como é que o Lula vai estar? Ele vai estar bravo? Ele vai estar xingando alguém? Ele vai falar a palavra de esperança? E às vezes eu me sentia como a história de um escravo que eu li num livro. O escravo foi condenado a tomar 100 chibatadas. Depois que o cara da chibata deu 98, chegou para ele e falou: eu vou parar de dar chibatada se você agradecer ao teu dono. Se você agradecer ao teu dono, eu não dou mais as 2 que faltam. E o cara falou: como é que eu vou agradecer? Eu já estou todo arrebentado. Por que eu vou parar? Me dê as outras 2. Então, se tem um cidadão que tem razão de estar magoado com as chibatadas, sou eu. Não estou. As pessoas pensam que depois de dar chibatada, joga um pouco de sal e pimenta e a pessoa vai se curar ao longo do tempo. Não importa as cicatrizes que fiquem nas pessoas. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do 2º Exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na Polícia Federal. Porque não tem dor maior para um homem ou uma mulher em qualquer país do mundo do que levantar de manhã e não ter a certeza de um café com um pãozinho com manteiga para tomar. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Não tem nada pior do que o cidadão saber que ele está desempregado e que no final do mês ele não vai ter o salário
para sustentar a sua família. É essa dor que a sociedade brasileira está sentindo agora que me faz dizer para vocês: a dor que eu sinto não é nada diante da dor que sofrem milhões e milhões de pessoas, de quase... É muito menor do que a dor que sofre quase 270 mil pessoas que viram os seus entes queridos morrer. Seus pais, seus avós, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, seu neto, e sequer puderam se despedir dessa gente na hora que nós sempre consideramos sagrado a última visita e a última olhada na cara das pessoas que a gente ama. E muito mais gente está sofrendo. E por isso eu quero prestar minha solidariedade nessa entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares das vítimas do coronavírus, ao pessoal da área da saúde, sobretudo, de todo da saúde, privada e pública, mas, sobretudo, dos heróis e das heroínas do SUS, que durante tanto tempo foram descredenciados politicamente. Foram descredenciados no exercício da sua profissão, porque só mostravam as coisas ruins que aconteciam no SUS. E quando veio o coronavírus, se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais gente do que perdeu, apesar do governo tirar tanto dinheiro do SUS e do governo ser um verdadeiro desgoverno no trato da saúde. Vocês sabem que a questão da vacina não é uma questão se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. É uma questão se eu amo a vida ou amo a morte. É uma questão de saber qual é o papel de um presidente da República no cuidado do seu povo. Porque um presidente da República, ele não é eleito para falar bobagem no fake news. Ele não é eleito para incentivar a compra de armas como se nós estivéssemos necessitando de armas. Quem está precisando de armas são as nossas Forças Armadas. Quem está precisando de arma é a nossa polícia, que muitas vezes sai para a rua para combater a violência com 38 velhos todo enferrujado. Mas não é a sociedade brasileira. Não são os fazendeiros que estão precisando de armas para matar sem terra ou para matar pequenos proprietários. Não são milicianos que estão precisando de armas para fazer o terrorismo na periferia desse país, para matar meninos e meninas, sobretudo meninos e meninas negros, que são a maior vítima das armas e das balas perdidas nesse país. Nós, então, estamos vivendo um momento delicado. E eu vou querer conversar um pouco com vocês sobre isso. Mas antes de conversar, eu queria continuar os meus agradecimentos, sabe? Primeiro a você, agradecendo mais uma vez esse sindicato ceder esse espaço democrático para que a gente possa fazer essa conversa. Eu não poderia deixar de agradecer ao presidente Alberto Fernandes da Argentina, que teve a decência de, enquanto candidato a presidente da República do seu país, contra a extrema-direita, ele teve a coragem de ir à Polícia Federal de Curitiba me visitar. E mais ainda, eu até pedi para ele não dar entrevista, para ele não ser prejudicado pela direita na Argentina. E ele me disse: Lula, eu não tenho nenhum problema
com o que a direita vai falar. O meu problema é o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui ser solidário a você, porque acredito que você está sendo vítima da maior mentira política já vista na América Latina. Então, ao presidente Alberto Fernandes, e foi a primeira pessoa a me ligar depois da decisão do Fachin. Então, ao presidente Alberto Fernandes e ao povo argentino solidário, meus agradecimentos. Meus agradecimentos ao nosso querido Papa Francisco. Não só porque ele mandou uma pessoa me visitar em Curitiba, me entregar uma carta, que a Polícia Federal não deixou ele entrar porque achou que ele era o embusteiro, que ele não era representante do Papa, e ele era representante do Papa. E depois eu recebi a carta do Papa, além dos belos pronunciamentos do Papa em vários momentos, e o fato do Papa ter a coragem de me receber no Vaticano e termos uma longa conversa, não sobre o meu caso, mas sobre a luta contra a desigualdade, que é o maior mal que hoje paira no planeta Terra. Um planeta que é redondo, um planeta que não é retangular ou não é quadrado. E o Bolsonaro não sabe disso. Portanto, é importante sempre reiterar, quem puder, o planeta é redondo. Ele tem um astronauta no governo. O ministro Ponte, da Ciência e Tecnologia, sobrevoou num foguete russo quando eu era presidente. Se ele não dormiu, ele viu que o planeta era redondo. Então ele poderia dizer para o presidente dele: ô, presidente, não fala mais dessa bobagem não, não acredita no tal do Olavo de Carvalho, sabe? Assume que o mundo é redondo. E eu, então, sou grato porque o Papa Francisco é, inegavelmente, o religioso mais importante que nós temos nesse momento. Quero agradecer as pessoas, companheira Luísa Mercadante, do Grupo de Puebla, líderes da América Latina inteira, que foram solidários e que confiaram na minha inocência. Quero agradecer ao Fórum de São Paulo, que é uma organização da esquerda latino-americana, e quero agradecer a muitos líderes políticos. Eu não poderia deixar de citar aqui o companheiro Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Não poderia deixar de reconhecer aqui a solidariedade do Bernie Sanders, um companheiro senador dos Estados Unidos, quase candidato a presidente da República e que se afastou da campanha. Quero reconhecer com muito carinho, sabe, o comportamento da prefeita Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que na disputa da eleição dela teve a coragem, quando a direita escrevia artigos nos jornais que ela ia perder as eleições porque tinha me levado lá. Ela falou: Lula, para mim a solidariedade vale mais do que uma eleição. Eu trouxe você aqui para dar um prêmio de cidadão parisense para você e vou ganhar as eleições por conta desse meu gesto. E ganhou as eleições. Por isso, eu quero agradecer a nossa querida prefeita de Paris. Quero agradecer ao companheiro Sapateiro, ao companheiro Evo Morales, a Monja Cohen, o nosso querido Martinho da Vila, o nosso querido Chico Buarque, o nosso querido Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais vivos, sabe, hoje na humanidade. Quero agradecer o meu querido velhinho, sabe, antes de falar o nome dele, esse companheiro passou 4 anos tentando dar uma fazenda dele no interior de São Paulo para a USP fazer um campo lá. E a USP passou 4 anos sem dar resposta. Quando foi um dia,
ele me procurou através de um assessor dele, que ele tinha uma fazenda para doar para fazer uma universidade. Em menos de 20 horas, o companheiro Fernando Haddad, que está aqui, sabe, aceitou o terreno e nós pegamos o terreno. E esse companheiro, eu tive o prazer de visitar a universidade com ele, já funcionando. Não sei como é que ela está hoje, depois da destruição do Temer e do Bolsonaro, mas é o meu querido companheiro Raduan Nassar. Companheiro que já está com mais de 80 anos. Quero agradecer o companheiro, meu biógrafo, que nunca termina o meu livro, o companheiro Fernando de Moraes. Quero agradecer o Martin Schulz, que é ministro na Alemanha e representa a social-democracia, o Roberto Gualtieri, do Podemos espanhol, e do ex-primeiro-ministro italiano da Lema. Quero agradecer de coração o pessoal da vigília. Aqui teve muita gente que foi na vigília. Aqui teve muita gente que ficou muito tempo na vigília. Mas aquelas pessoas enfrentaram loucuras da Polícia Federal. Tinha um delegado, que eu não sei se ele era saudável ou não, se ele bebia ou não, mas ele provocava a vigília, chegou a atirar para fazer medo à vigília, chegava a chamar a polícia. Tinha vizinhos que ofendia gente da vigília todo dia, sabe? E esse pessoal ficou lá 580 dias. Todo santo dia de manhã, de domingo a domingo, gritando presidente Lula, almoçando e gritavam presidente Lula às 2 horas da tarde, e às 7 horas da noite gritavam presidente Lula, e todo santo dia. Eu acordava, almoçava e dormia com mulheres e homens do Brasil inteiro gritando o meu nome. Então a cadeia não foi o sofrimento que eu esperava que fosse, porque eu não sei quantos presos na história da humanidade tiveram tanta gente. E aí eu tenho que agradecer ao movimento sindical, agradecer, João Paulo, ao movimento Sem Terra, porque o companheiro Baggio, lá do Paraná, foi um herói. Sabe, agradecer os companheiros do MAP, que trabalharam de forma extraordinária, e os companheiros dos partidos de esquerda que estão aqui, sabe? Eu, lamentavelmente, não tenho o nome de todas as pessoas, mas eu tenho que agradecer. Eu quero, antes de agradecer aos meus advogados e aos outros advogados que, não sendo os meus advogados no processo, foram advogados, participaram de solidariedade, fizeram muita coisa nesse país, eu quero agradecer a uma pessoa que eu não conheço, mas é uma pessoa chamada Cláudio Wagner. Esse é o perito. Esse é o perito que está investigando todas as mensagens do hacker para provar a veracidade da denúncia. O que é engraçado é que, durante longos 5 anos, amplos setores da imprensa não exigiram nenhuma veracidade do Moro, não exigiram nenhuma veracidade dos procuradores, não exigiram nenhuma veracidade da Polícia Federal para divulgar as mentiras que eles contavam a meu respeito. Mas agora nós estamos com um perito fazendo investigação nos documentos, que está na Polícia Federal, portanto não é uma coisa do PT, é da Polícia Federal, autorizado pelo ministro da Suprema Corte, e mesmo esse perito avalizando, vocês acompanham a imprensa, e eu acho muito engraçado porque o Moro fala, não reconheço, sabe, essa veracidade. Os procuradores falam, não reconheço, mesmo tendo uma peritagem e a divulgação sendo autorizada pela Suprema Corte. No meu caso, eles nunca pediram autorização. Era até engraçado, porque muitas vezes eu ia fazer um inquérito
E a maior preocupação do delegado que ia fazer o inquérito não era com a pergunta, era com o vazamento. E o vazamento era selecionado. Tinha jornalista específico na Folha, jornalista específico no Estadão, jornalista específico na época na Veja, na Isto É, jornalista específico em vários canais de televisão. E todo mundo se lembra. Quantas e quantas matérias do principal jornal da televisão aparecia um oleoduto, um gasoduto saindo dinheiro para falar 20 ou 30 minutos das denúncias dos procuradores sem nenhuma prova. Mas eles colocavam. Contra o Lula não precisava provar que o documento tinha seriedade. Era preciso destruir. Afinal de contas, um torneiro mecânico sem dedo já tinha feito demais nesse país. Era preciso evitar que esse cidadão pensasse em voltar a governar o país. Porque a América Latina nunca trabalhou em 500 anos com política de inclusão social. Então, a inclusão social é para 35% da sociedade. Quem pode ir a teatro é uma parte pequena da sociedade. Quem vai ao cinema é uma parte pequena. Quem vai a restaurante é uma parte pequena. Quem vai aos parques bonitos, quem vai às vernissagens nesse país, quem vai às exposições, é só uma parte pequena. A maioria fica no seu lugar. Afinal de contas, o papel do trabalhador é trabalhar. E o papel do pobre é esperar as políticas de ajuda do governo quando ela vem. E por conta disso, eu digo para vocês, antes de ontem foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou, tardiamente, 5 anos depois, ela foi colocada por nós desde 2016. A gente cansou de dizer a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. Porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato, mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político, sabe, de tentar me criminalizar. E eu fiquei muito feliz porque depois da divulgação de tanta mentira contra mim, ontem eu acho que nós tivemos um jornal nacional épico. Ontem eu acho que quem assistiu televisão não estava acreditando no que estava vendo. Pela primeira vez, a verdade prevaleceu. Dita não por alguém do PT, dita pelo presidente da segunda turma do STF, no discurso do Gilmar Mendes, dito pelo Ricardo Lewandowski e dito até pela Carmen Lúcia, que nunca tinha visto nada igual àquilo. E eu, como acho que tenho um pouco de experiência, fiquei feliz com a verdade. Porque é para isso que servem os meios de comunicação. Jornalista não existe para sair para a rua para cumprir a ordem do editor. Vocês não sabem, mas aqui nessa sala não tem ninguém que tenha lidado com a imprensa 10% do que eu lidei. Desde 1975 eu lido com a imprensa.
e com muita imprensa. Eu sempre disse que o papel da imprensa, quando o jornalista sai para a rua, ele sai com um compromisso de dizer a verdade nua e crua. Não tem importância que ela seja contra o PT, contra o PCdoB, contra o PSOL, contra o PMDB, contra qualquer. A verdade nua e crua, é para isso que nós precisamos de imprensa livre. Não é uma imprensa que divulga aquilo que politicamente ou que ideologicamente ela quer. A ideologia da notícia, do jornal ou da televisão ou da revista deve ser colocada num cantinho, no editorial, como pensamento da revista. Mas vocês, jornalistas, precisam ser livres. E o compromisso de vocês é escreverem o que vocês viram. É escreverem o que as pessoas falaram para vocês. E não escrever o que o editor quer que vocês escrevam. Portanto, eu fiquei feliz porque eu espero que a verdade versada pela Globo ontem seja um novo padrão de comportamento da Globo com a verdade. A Globo não tem que gostar ou não gostar de presidente. Ela não tem que gostar ou não gostar de partido. Isso ela decide na hora de votar. Mas na hora de informar, ela tem que informar a verdade. E apenas, somente a verdade. E ontem eu fiquei feliz porque ouvi a verdade proferida na íntegra por 2 ministros da Suprema Corte. E eu espero que continue assim, porque antes o Gilmar também não aparecia. Antes o Lewandowski também não aparecia. Aparecia os acusadores durante meia hora e às vezes o Gilmar e o Lewandowski, que votasse contra os procuradores, tinha 30 segundos. Os meus advogados eu nem falo, porque o esforço para que meus advogados aparecessem em 30 segundos era monumental. E nem sempre apareciam. Mesmo assim, eu continuo dizendo que a liberdade de imprensa é uma das razões maiores pela manutenção da democracia em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do planeta Terra. Então, meus companheiros, eu quero agradecer aos meus advogados. Há uma coisa engraçada. Os meus advogados não eram criminalistas. E por isso eu fui muitas vezes provocado para contratar alguém famoso, alguém muito importante, alguém que fosse ex-ministro, alguém que fosse... E eu dizia, para defender a verdade, eu não preciso disso. Uma vez, pediram para eu conversar com uma pessoa e essa pessoa falou assim para mim, eu posso até participar, mas eu preciso de 3 milhões de reais. Aí eu fiquei pensando, se uma pessoa, para me defender, pede 3 milhões de reais, e se eu pago, está confirmado que eu sou ladrão. Aonde é que eu vou arrumar 3 milhões de reais para pagar o advogado? E eu queria dizer ao meu querido Cristiano Zanin e à minha querida Valesca Teixeira e ao escritório, muito obrigado. Porque só foi possível acontecer o que aconteceu segunda-feira pela coragem. Vocês estão lembrados quando eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade. E disse que a minha canela não era canela de pombo, eu não ia colocar, tornozeleira, e que não ia para casa preso porque a minha casa não era cadeia.
muita gente achou que eu estava radicalizando. E eu estava apenas dizendo o que eu sentia. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. Esse dia chegou com o voto do Fachin, de reconhecer que nunca teve crime cometido por mim, de reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras. E toda a amargura que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, acabou. Eu estou muito tranquilo. O processo vai continuar, tudo bem, eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Eu tenho certeza que o Dallagnol deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri, porque eles sabem que eles cometeram erro. E eu sabia que eu não tinha cometido erro. Então, meus agradecimentos aos meus advogados e meus agradecimentos a todos os advogados do Brasil que foram solidários. Todos. Teve muita gente que foi solidária a mim, muitos documentos assinados, e eu sou sinceramente agradecido a todo mundo. Quero agradecer, antes de agradecer, falar uma vez eu tive um advogado muito importante. Quando saiu a notícia do triplex, esse advogado falou assim para mim: ô Lula, um dos maiores criminalistas do Brasil. Ô Lula, é o seguinte, você não tem que ter preocupação com esse negócio do triplex, porque não há como isso andar, não tem como isso prosperar. Não tem, isso não vai para frente. Eles inventaram um offshore do Panamá, inventaram uma empresária do offshore, para dizer que essa empresária tinha, e que essa offshore tinha compromisso com a OAS, com a Petrobras, e, portanto, era o que eles precisavam para me condenar. E o triplex que não ia para frente, que eles nunca apresentaram um documento, nunca apresentaram um centavo, foi a razão para eu ser condenado a 9 anos de prisão e a pagar uma multa que vale 50 vezes o apartamento. E agora, quem é vítima do apartamento é o Boulos, que está sendo indiciado porque ocupou o apartamento. E é engraçado que, se eu era o dono, não fui eu que processei o Boulos. Então eu quero saber quem foi que processou o rapaz que invadiu um apartamento que eles diziam que era meu. E eu não o processei e alguém o processou. Agora pode ficar sabendo, Boulos, que você tem toda a minha solidariedade. Tá? Se for preciso invadir por sua causa, nós invadiremos. Bem, quero cumprimentar a minha querida Gleisi Hoffmann, que teve um papel não só na presidência do partido, mas na defesa do PT e na minha defesa. Vocês sabem que é muito difícil. Nunca queiram sair na página dos jornais com a cara de vocês taxada por um crime qualquer. Porque vocês vão perceber que muitas pessoas que vocês achavam que eram amigas de vocês desaparecerão logo. Vocês passarão semanas ou meses sem receber um telefonema. Pessoas que viviam atrás de você 24 horas por dia vão desaparecer. Então, eu não desejo esse mal para ninguém. Por isso, quando eu era presidente, eu fiz 3 discursos em posse de procurador-geral, Paulo Okamoto. Eu dizia: eu considero o Ministério Público uma instituição muito importante. Pela instituição ser muito importante, é preciso que a pessoa que esteja
procurador seja muito honesta e muito séria. A gente não pode ficar divulgando o nome das pessoas antes de ter prova. A gente não pode tentar criminalizar as pessoas antes de provar que ele cometeu um crime. E foi o que aconteceu. A Lava Jato, ela fez um pacto com o setor da mídia e que era preciso, porque essa era a teoria do Moro num artigo que ele escreveu em 94, chamado Manipulite, em que ele dizia: só a imprensa pode ajudar a condenar as pessoas. E aí vale qualquer coisa. Então, eu quero agradecer a Gleice por todo o trabalho, Gleice, como companheira, como advogada e como presidente do partido. Quero agradecer ao companheiro Fernando Haddad, que também ia me visitar todo dia como advogado. Não era como companheiro do PT, não, ele ia como advogado. O Rui Costa foi como advogado, meu companheiro de partido, o Emílio, ia como advogado me visitar. Eu ganhei duas amizades extraordinárias, pessoas que eu não conhecia, dois advogados de Curitiba, que me visitaram durante 580 dias, todo santo dia. Um ia de manhã e outro ia de tarde, só não ia de sábado e domingo. Mas imagina o que é duas pessoas irem me visitar todo santo dia. Um chegava com almoço, mandado pela Janja, e outro chegava à tarde pela janta, mandado pela Janja. Às vezes a comida chegava fria, mas eu comia e não reclamava porque sabia que o povo estava passando fome lá fora. Eu esquentava porque eu tinha um negocinho de esquentar comida. Peão de fábrica sabe como esquentar marmita. Então, eu não comi comida fria, não. Era toda quentinha. Bem, uma vez, a Janja mandou para mim uma sopa. Uma sopa dentro de uma garrafa térmica. E eu acho que a sopa continuou cozinhando dentro da garrafa térmica e ela não saía da garrafa. A sopa, os caroços cresceram, acho que era lentilha, os grãos cresceram dentro da garrafa térmica e eu não consegui tirar a comida, sabe? Mas eu fui puxando com a colher, fui dando tapa no fundo da garrafa térmica até que a sopa já não era mais sopa, mas estava gostosa. Bem, eu quero agradecer os governadores, Rui Costa, Wellington Dias, Camilo Santana, Flávio Dino, Fátima Bezerra e todos os governadores do Nordeste que estão brigando, sabe, e do país inteiro para dar vacina. Havia uma luta titânica contra um governo incompetente, contra um ministro da Saúde incompetente e contra, sabe, as pessoas que não respeitam a vida. Então, aos governadores, minha solidariedade. Quero agradecer a todos os companheiros das centrais sindicais, agradecer a todos os companheiros dos partidos políticos aqui presentes, quero agradecer aos movimentos sociais, a CUT, a Força Sindical, a CGTB, o MST, o MTST, os companheiros da UNE que tiveram um papel extraordinário durante todo o período em que eu fui governo. E quero agradecer a vocês, a imprensa brasileira, porque depois de tudo que eu falei aqui, vocês podem ter certeza que nem o João Roberto Marinho gosta mais da imprensa do que eu, nem ele quer mais democracia do que eu na imprensa, e muito menos o presidente da República. Meus agradecimentos a vocês, porque eu sei que vocês vão continuar trabalhando para tentar melhorar o papel da imprensa na construção da democracia brasileira. Companheiros e companheiras, eu fiquei pensando o que eu iria falar com vocês hoje aqui. Ontem eu fiquei até quase meia-noite rascunhando coisa, tirando coisa, anulando coisa, e eu cheguei à conclusão de que eu precisava falar um pouco com vocês sobre a situação desse país.
seria um erro da minha parte não falar para vocês que o Brasil não merecia estar passando o que está passando. Eu tenho 75 anos de idade. Eu falo brincando que eu tenho energia de 30 e tesão de 20. Eu acho que é por isso que eu não tomei vacina ainda, porque o pessoal não sabe se eu é 30, ou se é 20 ou se é 75. Então agora eu estou dizendo que é 75 e a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma só, sabe? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina, porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina, não acho que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não. Você precisa continuar fazendo o isolamento e você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Pelo amor de Deus, esse vírus, essa noite, matou quase 2.000 pessoas. É que as mortes estão sendo naturalizadas. Porque a gente ouve de manhã, de tarde, de noite, a gente liga um canal de televisão, lê um jornal, liga um rádio, ou seja, é falando da morte, então você vai naturalizando na cabeça das pessoas, mas eram mortes que muitas delas poderiam ser evitadas. Evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar. Você sabe que a arte de governar não é fácil. É a arte de saber tomar decisão. Então, um presidente da República que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise, envolvendo o seu ministro da Saúde, envolvendo secretários da Saúde dos estados, envolvendo cientistas da Fiocruz, cientistas do Butantan e outros cientistas, e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. A própria Pfizer tentou oferecer vacina e a gente não quis. A Organização Mundial da Saúde, porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é marica, que o Covid era uma gripezinha, que o Covid era coisa de covarde, que ele era ex-atleta e que, portanto, ele não ia pegar. Esse não é o papel no mundo civilizado de um presidente da República. Um presidente da República deveria ter esse comitê de crise e toda semana ter uma voz oficial do comitê de crise orientando a sociedade, visitando os estados, visitando as cidades, vendo as condições dos hospitais, trabalhando para ajudar a fazer hospital de campanha onde não tivesse hospital, tentando evitar que faltasse oxigênio como faltou em Manaus. Esse era o papel do presidente da República. Agora, ele não sabe o que é ser presidente da República. Ele a vida inteira não foi nada. Ele não foi nem capitão, ele era tenente e foi promovido porque se aposentou. E se aposentou porque queria explodir quartel, porque ele virou um dirigente sindical dos soldados, queria mais aumento de salário.
Depois que ele se aposentou, ele nunca mais fez nada na vida. Ele foi vereador e deputado durante 32 anos. Exerceu o mandato e conseguiu passar para a sociedade a ideia de que ele não era político. Vocês imaginaram o poder da força do fanatismo? Através do fake news, o mundo elegeu um Trump. Através da fake news, o mundo elegeu o Bolsonaro. Porque o pai de vocês ou a mãe de vocês deve ter um dia falado para vocês: filho, a mentira, ela anda de avião supersônico. A verdade anda montada num casco de tartaruga. Então a mentira tem muito mais força porque é mais fácil acreditar. A verdade você tem que explicar. A mentira não. Eu fiquei sabendo desses dias que tem 50 milhões de pessoas no mundo que acreditam que a Terra é plana. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Muitas mortes. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão. Ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem um remédio para sarar. Eu acredito que Jesus pode salvar as pessoas, mas as pessoas precisam se ajudar. Se a pessoa foi ignorante, não usar máscara, não fazer isolamento, não utilizar a lavagem das mãos necessária, Deus vai dizer: peraí, eu tenho muita gente para cuidar, meu filho, se cuide. Então, esse país está totalmente desordenado e desagregado porque não tem governo. Eu vou repetir: esse país não tem governo. Esse país não cuida da economia. Esse país não cuida do emprego. Esse país não cuida do salário. Esse país não cuida da saúde. Esse país não cuida do meio ambiente. Esse país não cuida da educação. Esse país não cuida do jovem. Esse país não cuida da meninada na periferia. Ou seja, do que eles cuidam? Há quantos anos vocês, como dirigentes sindicais, não ouvem a palavra investimento, desenvolvimento, geração de emprego e distribuição de renda? Faz muito tempo. Eu não sei se a CUT já publicou o documento, se já se reuniu com o movimento sindical, mas tem uma coisa que eu estava querendo há muito tempo que fosse produzida e finalmente parece que o Diese produziu. Vocês sabem que enquanto o Ministério Público utilizava os meios de comunicação para vender, sabe, a grandeza de que esse país tinha recuperado 4 bilhões para a Petrobras? Vocês cansaram de ouvir isso? O Dallagnol vai lá na Globo se reunir, sabe, e vai dizer que recuperou 1 bilhão, 2 bilhões. Você sabe qual foi o prejuízo que a Lava Jato, eu estou falando da Lava Jato, sabe, que a Lava Jato poderia ter apurado a corrupção, ter prendido o dono da empresa que é ladrão, ter prendido o político que é ladrão e manter as empresas funcionando. Porque, afinal de contas, só para vocês terem ideia, por conta da Operação Lava Jato, o Brasil deixou de ter de investimento 172 bilhões de reais. Só por conta da Lava Jato, segundo esse estudo do Diese, o país perdeu 4 milhões. Eu não estou falando dos 14 milhões de desempregados, eu estou dizendo só por conta da Lava Jato. A destruição que ela fez na corrente geradora de emprego nesse país gerou 4 milhões e 400 mil empregos. Só direto na construção civil, 1 milhão e 100. Agora você pega a cadeia produtiva de óleo e gás, da indústria naval, da indústria metalúrgica, sabe? Você vai ver quantos milhões de empregos. Isso nunca foi falado. Nunca nenhum instituto teve a coragem de publicar.
Qual foi o prejuízo que teve nesse país? Esse país que no tempo que o PT governava chegou a ser a 6ª economia do mundo. Eu lembro que em Copenhague, quando a gente estava disputando as Olimpíadas, eu brincava com a França e com a Inglaterra: se preparem, porque nós já passamos vocês. Agora eu quero passar a Alemanha. Vá se preparando, porque o Brasil não nasceu para ser pequeno. O Brasil nasceu para ser grande. E é por isso que tem governantes que pensam grande, porque quem pensa pequeno é pequeno. Esse país chegou à 6ª economia do mundo. Em todas as pesquisas, era o país mais admirado do mundo. Era o país em que o povo tinha mais felicidade e o povo acreditava mais no futuro. Era um país altamente respeitado pela China, pela Rússia, pela Índia, pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos da América do Norte. Esse país tinha um projeto de nação. O que o país tem hoje? Vocês nunca ouviram da minha boca falar em privatização. Quem é que acha que só a iniciativa privada é boa? Uma empresa pública como o Banco do Brasil, uma empresa pública como a Petrobras, bem dirigida como foi no nosso governo, ela se transformou na 4ª empresa de energia do mundo. A Petrobras investia 40 bilhões de reais por ano. Nós não descobrimos o pré-sal para exportar petróleo cru. Nós descobrimos a Petrobras para ela exportar, descobrimos o pré-sal para ela exportar derivados, para ela ter uma indústria petroquímica poderosa no Brasil. É por isso que nós cunhamos a frase, sabe, o pré-sal é o passaporte do futuro. É por isso que nós colocamos 50% do royalties para a educação. É por isso que nós pensamos em criar um fundo do povo brasileiro. Tudo isso está sendo destruído. Venderam a nossa BR. A gente não sabe para quem venderam. Uma empresa que arrecadou em 2019 70 bilhões, foi vendida por 3 bilhões e 900. Você já viu o Guedes falar uma palavra em crescimento econômico, desenvolvimento e distribuição de renda? Não, é vender. Vamos vender. Agora, quando eles venderem e gastar o dinheiro em custeio, o país vai estar mais pobre. O PIB não vai crescer e a dívida vai continuar crescendo. Porque a única forma de você diminuir a dívida do Brasil não é você parar de gastar com o que é necessário. Porque se você tiver que investir em educação, em saúde, sabe, se você tiver que investir em transporte, em infraestrutura, você tem que colocar dinheiro. O que vai fazer a nossa dívida diminuir em relação ao PIB é o crescimento econômico, é o investimento público. Porque qual é a lógica do investimento público, gente? É que se o Estado não confia na sua política e ele não investe, por que o empresário haveria de investir? Eu vou contar um dado que talvez você não saiba. Eu vou contar porque eu estou aqui dentro do sindicato. Quando esse país tinha como presidente da República um metalúrgico, em 2008, a indústria automobilística vendia 4 milhões de carros por ano nesse país. Passado 13 anos, esse país vende 2 milhões de carros. Ou seja, hoje a indústria automobilística é metade do que era em 2008. Porque não há possibilidade de investimento se não houver demanda. Para ter demanda tem que ter emprego. Por que vocês acham que o PT está brigando por um salário emergencial de R$600? Não é porque a gente acha que o Estado tem que pagar R$600 a vida inteira. É porque o Estado só pode deixar de pagar quando o Estado estiver gerando emprego e as pessoas estiverem obtendo renda às custas do seu trabalho, aí não precisa de salário emergencial.
Mas enquanto o governo não cuida de emprego, não cuida de salário, não cuida de renda, você tem que ter um salário emergencial para que as pessoas não morram de fome. Isso não precisa ler Marx para entender, não precisa ler, artigo do Delfim Neto para entender. É a lógica da casa de vocês. Se a mulher tiver dinheiro, se a mulher de vocês, se a família tiver dinheiro, ela vai no supermercado, ela vai na feira, ela vai comprar um caderno novo, ela vai comprar um sapato, ela vai comprar uma camisa e tudo começa a funcionar. Se ela não tem, ela fica em casa prostrada, na frente de um fogão, esperando quando é que eu vou ter dinheiro para comprar alguma coisa. Porque governar um país, gente, um presidente da República, ele tem que conversar com os sindicalistas. Não é possível que um presidente da República não converse com a força do trabalho. Um presidente tem que conversar com os empresários. E me parece que o Bolsonaro só conversa com o louro da van. Morreu o louro da Ana Braga, o Olho José, mas está o louro da van. Parece que é conversa, porque não tem reunião produtiva com os empresários. Não tem. Eu tinha um conselho com 100 pessoas que participavam, dirigentes sindicais, participavam os grandes empresários, participava índio, participava pastor da igreja evangélica, participava padre, participava bispo, participava negro, porque eu queria ouvir a sociedade. Nós fizemos no meu mandato 74 conferências nacionais para ouvir o que a sociedade queria. O Bolsonaro não junta ninguém, ele junta os milicianos, não mostra a cara nas entrevistas dele na saída do palácio para dizer vai ter mais arma. Estou liberando mais 4 armas, mais 2 fuzil. Logo, logo vai ter canhão para todo mundo. Esse povo não está precisando de arma, David. Esse povo está precisando de emprego, de carteira profissional, está precisando de salário, está precisando de livro, está precisando de educação. O Estado precisa estar presente na periferia desse país. O Estado tem que estar lá com educação, com cultura, com saúde, com política de assistência social. É esse o papel de um presidente da República. Será que o Bolsonaro não leu nada do que a gente fez? Você, Haddad, não produziu nenhum livrinho para o Bolsonaro ler? Tantas cartilhas que a gente fez, o PCdoB não fez uma cartilha para mandar para o Bolsonaro, dizendo que é possível governar diferente? Ô Miguel, você pode fazer da força sindical e não sei fazer da CUT, para ele saber que é possível. É possível. O Brasil não é dele e dos milicianos, o Brasil é de 230 milhões de pessoas. E essas pessoas querem trabalhar, querem comer, querem morar, querem ter lazer. Ah, vocês não sabem como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma picanha e falar: eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. É uma coisa fantástica. Vocês não sabem a alegria de ver o pequeno produtor desse país? Vocês não sabem a alegria de ver o pequeno produtor desse país, representado aqui pelo companheiro João Paulo do Sem Terra, produzir e saber que tinha garantia de preço? Saber que o produto dele não ia ficar no porão da casa dele ou estragando no sol e na chuva? A gente comprava esse produto e a gente distribuía se fosse necessário, mas a gente tinha que construir um estoque regulador até para regular preço. Ô, gente, como é que pode o gás de cozinha estar R$105? Como é que pode a cebola aumentar 60%, o tomate aumentar não sei quanto? Como é que pode a luz elétrica aumentar tanto? Como é que pode a gasolina? Ô, David, você é petroleiro. Eu vou aproveitar e dizer uma coisa na sua frente. Não é possível permitir que o preço do combustível brasileiro tenha que seguir o preço internacional se nós não somos importador de petróleo. O Brasil é exportador. Se nós produzimos a matéria-prima aqui, se nós tiramos do fundo do mar, se nós conseguimos refinar aqui, nós produzimos gasolina de avião, nós produzimos diesel e nós produzimos na qualidade que produz a União Europeia. Porque antes de eu chegar na presidência,
é uma coisa que vocês não sabem, porque a imprensa nunca divulgou. A nossa gasolina tinha 1.500 ppm, partículas sei lá por quanto, por milhão. Era uma coisa assim. Eu não entendo, mas eu sei que era. Sabe? Nós fizemos ser 50, padrão europeu. Sabe o que é padrão europeu para quando vocês estiverem andando, sabe? Eu acho errado andar nas ruas, mas de vez em quando vocês andam na rua, não ficar respirando gás carbônico com a gasolina tão poluída e o óleo diesel tão poluído. Então a gente fez as nossas refinarias ser padrão mundial. E a gente agora está importando gasolina dos Estados Unidos e óleo diesel dos Estados Unidos. Não tem lógica. Em 1953, quando a gente estava criando a Petrobras, o jornal Estado de São Paulo e o seu editorial escrevia artigos que o Brasil era ignorante, que o Brasil não tinha que ter petróleo, que o Brasil não precisava de petróleo, que o Brasil tinha que comprar dos Estados Unidos. Agora, nós voltamos a 53. O Brasil tem a matéria-prima. Vocês são jovens e vocês talvez não lembrem de tudo. Mas quando nós descobrimos o pré-sal, sabe o que Camila Leitão falava? Ela falava assim, descobriu o pré-sal, mas não pode explorar, porque não tem tecnologia. E o preço do barril vai ser muito caro. Está lembrado dele? Falava isso com a maior disfarçatez. Não só a gente está buscando petróleo a 6, 7 mil metros de profundidade, como o custo do barril fora da terra é apenas $1 mais caro do que o barril da Arábia Saudita, que é quase a luz do sol. Percebe o que significa isso? Significa investimento em pesquisa e tecnologia que nós fizemos na Petrobras. E é por isso que teve o golpe contra a Dilma. Porque é preciso não ter petróleo aqui no Brasil na mão dos brasileiros. É preciso que esteja na mão dos americanos, porque ele tem que ter um estoque para a guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles aprenderam que só ganha guerra quem tem muito estoque de combustível. Porque eles sabem que a Alemanha perdeu a guerra porque não chegou em Baku, na Rússia, para ter acesso à gasolina. Então, os países ricos, todos têm grande estoque de combustível. Todos. E nós, que somos um puta de um país grande, que somos um país que tem a mais importante tecnologia em prospecção de petróleo em águas profundas, estamos nos desfazendo disso para poder atender aos interesses do Deus mercado do petróleo. Então, a economia está mal. E a economia está mal e o Covid está tomando conta desse país. A cepa de Manaus parece que mata, é 10 vezes mais contagiante do que a outra cepa e mata pelo menos 2 vezes mais, pelo menos é o que eu vi dos cientistas falarem. Esse país poderia estar pesquisando vacina e fazer vacina. Esse país pode, quando veio H1N1, em 2000 e não sei quanto aí, sabe, eu era presidente da República, a gente vacinou 80 milhões de brasileiros em 3 meses. Esse país tem um sistema de saúde, sabe, que sabe fazer isso. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora, porque pensou que ele era petista. Não era petista. Ele foi inventado por gente muito importante da saúde sanitária desse país. Não teve nada a ver com o PT. Ele era suprapartidário. Ele era humanista. E cadê o Zé Gotinha? Acabou. Então eu queria que vocês meditassem. Esse país não tem governo. Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um fanfarrão, que o presidente, por não saber de nada, ele fala, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes.
Enquanto isso, vocês sabem que o país está empobrecido. O PIB caiu, a massa salarial caiu, o comércio varejista caiu, sabe? A produção de comida das pessoas está ficando insustentável, sabe? E o presidente não se preocupa com isso. O presidente está preocupado sim, é preciso vender mais armas. É preciso que se repita muitas vezes, sabe, a Marielle. É preciso que ele tem que dar garantia aos fazendeiros dizendo compre fuzil, compre metralhadora, se chegar um sem terra aí, passe fogo. Como o Trump dizia, se encontrar alguém falando mal de mim num restaurante, bata, que eu garanto advogado. O Bolsonaro garante miliciano. Por último, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que quando você chega na idade que eu cheguei, e quando você obtém de Deus a generosidade que eu recebi, não há mais espaço para guardar ódio. Não há mais espaço para perder tempo remoendo, eu diria, raiva ou ódio. Eu sou abençoado por Deus por muitas coisas. Se a gente for olhar do ponto de vista sociológico ou filosófico, gostou, Bolo, de eu falar sociológico? Se a gente fosse analisar, Haddad, por conta disso, a gente não teria feito aqui, ô Nobre, a revolução da criação do novo sindicalismo em 78. Porque era impossível criar qualquer coisa e a gente criou. A gente não teria criado a liberdade de organização partidária e eu não teria tido o prazer de criar o partido mais importante da esquerda latino-americana. E muito menos eu ser presidente. Você lembra com quem que eu disputei a primeira eleição? Com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Leonardo de Moura Brizola, com o doutor Paulo Saliba Lúcio, com o doutor Mário Covas, com o doutor Afique, com o doutor Aureliano, era só doutor. O único cara que não era doutor era eu. E fui para o segundo turno. E não ganhei porque a Globo me roubou. A Globo fez aquela mutreta do debate, reconhecido pelos diretores da Globo da época. Bem, então eu sou abençoado por Deus. Então eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Eu estou muito de bem com a vida. A Lava Jato desapareceu da minha vida. Eu não espero que as pessoas que me acusam parem de me acusar. Não espero. Eu estou satisfeito que tenha sido reconhecido aquilo que meus advogados vêm dizendo há muito tempo. O presidente é inocente, o presidente não é dono do apartamento. Nós derrubamos 11 ações ao longo de 5 anos. Ou seja, nós tivemos 100% de êxito na decisão do Fachin. De repente, eu tinha 4 processos e eles desapareceram. Por que o Fachin não fez isso antes? Eu estou dizendo isso há 5 anos. Eu sei que é constrangedor. Muita gente que me acusou, parar de acusar. É duro. Porque quando você envereda no caminho da mentira, é difícil você voltar atrás. Mas olha como eu estou muito mais sereno do que o William Bonner ontem dando a notícia. Olha como eu estou com o semblante tranquilo, de que a verdade venceu, de que a verdade vai continuar vencendo. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês, eu quero dedicar o resto de vida que me sobra, que eu espero que seja muito,
muito eu espero. A gente começa a gostar da vida quando a gente está mais próximo do céu. Eu quero voltar a andar por esse país para conversar com esse povo. O povo não tem o direito de permitir que um cidadão que causa os males que o Bolsonaro causa ao país continue governando e continue vendendo o país. Eu não sei qual é a atitude, mas alguma atitude nós vamos ter que tomar, companheiros, para que esse país possa voltar a crescer, para que esse povo possa voltar a sonhar. Esse país já sonhou, esse país já realizou. Hoje a gente sonhava em fazer esse país ser grande. Nós construímos e fortalecemos o Mercosul. Nós construímos a Unasul, que a gente queria criar um grande bloco econômico latino-americano, um bloco de 400 milhões de habitantes, de um PIB razoavelmente grande, para negociar a igualdade de condições com a Europa. Porque a Europa ela só quer negociar para a gente comprar os produtos agrícolas deles e eles comprar os nossos produtos. Não, a gente comprar, eles venderam os produtos industriais para a gente vender, sabe, produtos agrícolas. Não, a gente não quer só fazer do agronegócio, a gente respeita o agronegócio, eu acho que o agronegócio tem muita tecnologia, é muito importante, mas o Brasil quer ter um país industrializado. O país quer ter novas indústrias, o país quer ter novas tecnologias, sabe? E a gente sonhava isso. Nós criamos os BRICS, nós criamos o Banco dos BRICS, nós criamos o Banco do Sul. O Brasil tinha um projeto de nação. O Brasil tinha um projeto de soberania. Porque faz 500 anos que nós fomos descobertos, quando é que nós vamos tomar conta do nosso nariz? Quando é que eu vou acordar de manhã sem ter que pedir licença para respirar para o governo americano? Quando é que eu vou levantar de manhã sabendo que meu povo está tomando café, que ele vai almoçar e vai jantar, que as crianças estão na escola, que as crianças estão tendo acesso à saúde, à cultura? Quando é que nós vamos acordar? Isso é possível. Nós provamos isso. Então, companheiros e companheiras, é pela construção desse sonho e ajudar a torná-lo realidade que eu me sinto muito jovem. E me sinto jovem para brigar muito. Então eu queria que vocês soubessem. Desistir, jamais. A palavra desistir não existe no meu dicionário. Eu aprendi com a minha mãe. Lute sempre. Acredite sempre. Teme sempre. Porque se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar. Se você não se respeitar, ninguém vai se respeitar. As pessoas que me detrataram durante todos esses anos, eu quero dizer para vocês, eu quero, nesse país, conversar com a classe política. Porque muitas vezes, Haddad, muitas vezes, Bolo, muitas vezes, a gente se recusa a conversar com determinados políticos. É da nossa natureza. Mas veja, eu gostaria que no Congresso Nacional só tivesse gente, sabe, boa, gente de esquerda, gente progressista, mas não é assim. O povo não pensou assim, o povo elegeu quem ele quis eleger. Então nós temos que conversar com quem está lá para ver se a gente conserta esse país. Eu preciso conversar com os empresários. Eu quero saber aonde é que está a loucura deles, de não perceberem que se eles quiserem crescer economicamente, se eles quiserem que a bolsa cresça, se eles quiserem que a economia cresça, é preciso garantir que o povo tenha emprego, que o povo tenha renda, que o povo possa viver com dignidade, senão não há crescimento. Será que é difícil? Ou será que nós vamos ficar refém do Deus mercado, que só quer ganhar dinheiro, não importa como? Nós já vimos a experiência da crise de 2008, com o subprime americano e depois com a quebra do Lehman Brothers. E quando eles quebram, quem é que coloca dinheiro para salvá-los? É o Estado.
O Estado que eles repudiam, o Estado que eles destroem, quando eles quebram, quem põe dinheiro é o Estado para salvá-los. Nos Estados Unidos, quando quebrou o sistema habitacional pela bolha, o consumo prime, eles ajudaram primeiro os bancos, para somente depois pensar nos coitados que perderam as casas. Quando é que a gente vai pensar nos de baixo primeiro? Então, não tenham medo de mim. Eu sou radical. Eu sou radical porque eu quero ir à raiz dos problemas nesse país. Eu sou radical porque eu quero ajudar a construir um mundo justo, um mundo mais humano, um mundo em que trabalhar e pedir aumento de salário não seja crime, um mundo em que a mulher não seja tripudiada por ser mulher, um mundo que as pessoas não sejam tripudiadas por aquilo que querem ser, um mundo que a gente venha abolir definitivamente o maldito preconceito, sabe, racial nesse país. Um mundo em que não tenha mais bala perdida. Um mundo em que o jovem possa transitar livremente pelas ruas de qualquer lugar, sem a preocupação de tomar um tiro. Tenha mais bala perdida. Um mundo em que o jovem possa transitar livremente pelas ruas de qualquer lugar, sem a preocupação de tomar um tiro. Um mundo em que as pessoas sejam felizes aonde quiserem ser. Que as pessoas sejam o que elas decidirem. Um mundo em que a gente tem que respeitar a religiosidade de cada um. Cada um é o que quer. Cada um tem a espiritualidade que quiser. Ninguém é obrigado a ser da minha religião, seja a que você quiser, a que você acredita. As pessoas podem ser do LGBT e a gente tem que respeitar o que as pessoas fazem. Esse mundo é possível. Esse mundo é plenamente possível. E é por isso. E para isso a gente tem que obrigar o governo a comprar vacina. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que brigar pelo salário emergencial. E, ao mesmo tempo, que brigar por investimento em geração de emprego, sobretudo a partir de infraestrutura. Temos que brigar numa política de ajuda aos microempreendedores, ao pequeno empresário brasileiro que não se suporta e quebra. Quantos restaurantes estão fechando? Quantas farmácias estão fechando? Quantas lavanderias estão fechando? Quantos institutos de beleza estão fechando? Para que existe governo? É para tentar encontrar solução para essa gente. Então, gente, eu agora quero pedir desculpas a vocês, porque, como o Gilmar Mendes falou muito ontem, eu também falei muito hoje. Mas vocês vão de convir que faz 5 anos que eu não falo com a imprensa. Você sabe qual foi a última vez que eu dei uma entrevista na televisão? Foi para o Roberto Dávila na Globo News, há uns 5 ou 6 anos atrás, uns 4 anos atrás. Eu virei uma espécie de vírus. Não encosta no Lula. Não ouça o Lula. Uma vez eu fui condenado a 3 anos de cadeia em Manaus. Eu fui condenado a 3 anos, sabe qual era a minha arma? O juiz disse que eu tinha a língua felina. Então, eu quero dizer para vocês, para defender o povo brasileiro, para defender as coisas que vão salvar esse país, eu vou continuar com a minha língua felina. E quero agradecer, porque se não fosse vocês, possivelmente eu não teria chegado aqui. Muito obrigado. E vamos às perguntas quentes que vocês fazem.